Oi, eu sou o Lucas Lopes e você está no Fascinante Mundo. Hoje eu vou falar sobre a Primeira Guerra Mundial. Esse vídeo é da nossa playlist especial Grandes Guerras. Tem mais vídeos lá e temos o vídeo da Segunda Guerra Mundial se você quiser estar por dentro desse assunto de grandes guerras. E as causas da Primeira Guerra Mundial são extremamente complexas, né? Porque envolvem uma série de acontecimentos que não foram resolvidos e que se arrastavam desde muito antes, como rivalidades econômicas, tensões nacionalistas, alianças militares, etc. Mas, de maneira geral, os principais fatores que ajudaram o início da Primeira Guerra Mundial foram disputas imperialistas, nacionalismo, né, que é países recém-libertos, recém-feitos, né, tinham o seu nacionalismo muito forte, né, e também alianças militares, que eu vou falar um pouco mais tarde sobre isso, e a corrida armamentista, né, que é a procura por armamentos. Mais uma dessas alianças militares na Segunda Guerra Mundial era a Tríplice Entente, que era formada por Rússia, Grã-Bretanha e França. E também tem a Tríplice Aliança, dos quais os principais eram a Alemanha, a Áustria-Hungria, o Império Otomano e Itália. Esses acordos militares incluíam cláusulas secretas de cooperação militar caso uma nação fosse atacada por outra nação adversária. Por fim, toda essa hostilidade deu a garantia para que todas as potências e chefes de Estado na Europa de que a guerra era apenas uma questão de tempo para acontecer. Por essa razão, as nações europeias iniciaram uma corrida por armamentos, com o objetivo de se fortalecer para o conflito que ocorreria. O que faltava para que a guerra tivesse início era o estopim, que aconteceu em 28 de junho de 1914. Durante a visita do arquiduque Francisco Ferdinando, herdeiro do trono austríaco, a Sarajevo, capital da Bósnia. A visita do arquiduque foi entendida como uma provocação e colocou em movimento os grupos nacionalistas que existiam na Sérvia e na Bósnia. Vou pronunciar agora um nome complicado, mas que de se ler ou se está escrito dessa forma, né? Gavrilo Príncipe, sendo preso após cometer o atentado que causou a morte de Francisco Ferdinando. O resultado da visita do arquiduque foi que Gavrilo Príncipe, membro de um movimento nacionalista bósnio, armado de revólver, meteu-se à frente do carro que levava Francisco e sua esposa Sofia. Ele abriu fogo e assassinou ambos. A consequência direta do ato foi uma crise política gravíssima que ficou conhecida como Crise de Julho. Como não houve saída diplomática para a crise de julho, a consequência final foram declarações de guerra, acontecendo em cadeia. Em 29 de julho, a Áustria declarou guerra à Sérvia. No dia 30, os russos, em defesa da Sérvia, alemães e austríacos mobilizaram seus exércitos. Em 1º de agosto, a Alemanha declarou guerra à Rússia e no dia 3, a França. No dia 4, o Reino Unido declarou guerra à Alemanha e era o começo da Primeira Guerra Mundial. E os países envolvidos na Primeira Guerra Mundial é o segundo tópico. Então, como mencionado antes, os dois grupos que lutaram entre si na Primeira Guerra Mundial ficaram conhecidos como Tríplice Aliança e Tríplice Entente. No caso da Itália, o país fazia parte da Tríplice Aliança, mas recusou-se a participar da guerra quando ela se iniciou. E em 1915 a Itália aderiu-se à Tríplice Entente. Naturalmente, a Primeira Guerra Mundial não se resumiu ao envolvimento desses países, pois diversas outras nações se envolveram no conflito, né? Senão o nome seria uma guerra europeia, né? Mas no lado da Entente, países como Grécia, Estados Unidos, Canadá e Japão e até mesmo o nosso Brasil entraram no confronto. No lado da Tríplice Aliança, houve a participação da Bulgária e de outros povos e estados clientes,
como o Sultanato de Darfur, onde ocorreu, né, a Primeira Guerra Mundial, é o terceiro tópico. Os combatentes da Primeira Guerra Mundial, em sua maioria, aconteceram no continente europeu. Na Europa, destacaram-se a Frente Ocidental, em que os alemães lutaram contra os franceses e britânicos, e a Frente Oriental, em que os alemães lutaram com sérvios e russos. Durante a guerra, houve também batalhas no Oriente Médio, isto é, nas regiões que estavam sob o domínio do Império Otomano. E a fase da Primeira Guerra Mundial já é outro ponto. As fases da Primeira Guerra Mundial, utilizando a classificação do estudioso Luiz de Alencar Araripe, a Primeira Guerra Mundial pode ser dividida em duas grandes fases. A primeira fase ficou conhecida como Guerra de Movimento e aconteceu entre agosto e novembro de 1914. A segunda fase ficou conhecida como Guerra de Trincheiras e aconteceu em 1915 e 1918, né? Entre esse período. Da primeira fase da guerra, destacou-se o plano alemão de invasão da França pelo território belga, o chamado Plano Schlieffen. Esse plano foi elaborado pelo conde Alfred von Schlieffen e consistia basicamente em uma manobra para envolver as tropas francesas e conquistar Paris, a capital da França. Poucos meses depois que os franceses conseguiram impedir os alemães de conquistar Paris, né? Então, caracterizada pelas trincheiras, né? Que foi a segunda parte da guerra. E as trincheiras eram corredores subterrâneos construídos para abrigar os soldados e separar os exércitos que lutavam entre si. Muitas vezes a distância entre a trincheira e outra era mínima, era uma distância curta, né? Muitas vezes. E o espaço entre as trincheiras era conhecido como terra de ninguém. E era preenchido com sacos de areia, arames farpados e tudo que fosse necessário para garantir a proteção das tropas e para informar que as tropas inimigas aproximavam-se. Durante a Guerra das Trincheiras foram utilizadas pela primeira vez armas químicas. Os alemães inicialmente utilizaram o gás clorídrico, né? Que com o tempo também passou a ser utilizado pelos franceses e britânicos. Por fim, o gás foi substituído pelo gás mostarda. Soldados americanos utilizando máscaras para se proteger das armas químicas utilizadas na frente de batalha. Na frente ocidental, destacaram-se as batalhas como Verdun e Somme, em que a luta nas trincheiras causou a morte de milhões de soldados de ambos os lados. Na frente oriental, os alemães conseguiram impor pesadas derrotas aos russos em batalhas como a de Tannenberg, garantindo grandes conquistas territoriais. A violência da guerra também foi destacada durante os combates que aconteceram na Sérvia. No Oriente Médio, destacou-se a perseguição do Império Otomano promoveu contra os armênios, né? O que levou grande morte dos armênios. A Primeira Guerra também registrou combates aéreos e uma disputa acirrada entre os alemães e britânicos no mar. Em 1917, os Estados Unidos, presididos por Woodrow Wilson, entraram na guerra quando uma embarcação britânica foi atacada pelos alemães, causando a morte de mais de uma centena de americanos. Nesse mesmo ano, os russos, fragilizados por tantas derrotas e por uma crise econômica grandíssima, retiraram-se da guerra, e a Revolução Russa consolidou o socialismo no país. A Primeira Guerra Mundial encerrou-se com o resultado do desfalecimento de forças da Tríplice Aliança, que eram a Bulgária, a Áustria-Hungria e o Império Otomano renderam-se, sobrando apenas a Alemanha. O Império Alemão, arrasado pela guerra, também se rendeu após uma revolução estourar no país e levar ao fim da monarquia alemã, aqueles que implantaram a república no país. Os social-democratas decidiram, né, por um armistício, colocar o fim na guerra após 4 anos. E as consequências da Primeira Guerra Mundial, né,
Como consequência do armistício e da derrota alemã, foi assinado em junho de 1919 o Tratado de Versalhes. A assinatura desse tratado aconteceu exatamente no mesmo local onde os franceses haviam sido derrotados, em 1871. Dessa vez, os derrotados eram os alemães que assinavam o tratado que impunha termos duríssimos a eles. Delegações reunidas durante a assinatura do Tratado de Versalhes na Galeria dos Espelhos em 1919, né? E a Alemanha perdeu todas as suas colônias e territórios da Europa. Foi obrigada a pagar uma multa muito grande que arrastou o país para uma crise econômica sem precedentes na sua história. Suas forças militares foram diminuídas e o máximo delas, né, foram 100 mil soldados de infantaria. A rigidez dos termos do Tratado de Versalhes é entendida pelos historiadores como a porta que deu abertura para o surgimento e crescimento do nazismo. O fim da Segunda Guerra, ou da Primeira Guerra, aliás, também marcou a reconfiguração do mapa europeu por causa do desfalecimento do Império Alemão, Austro-Húngaro e Otomano. Diversas novas nações surgiram, como Polônia, Finlândia, Iugoslávia e outras também, né? E a Segunda Guerra Mundial foi, né, os termos que os franceses impuseram, né, na época da Primeira Guerra Mundial aos alemães, foram encarados pelos historiadores como paz punitiva. O objetivo era enfraquecer a Alemanha de uma maneira que outra guerra da magnitude da Primeira Guerra Mundial não acontecesse. Britânicos e franceses fracassaram nesse objetivo, já que 20 anos depois uma nova guerra começou na Europa, a Segunda Guerra Mundial. Então essa foi uma das causas para o início da Segunda Guerra Mundial, né, como eu já havia falado, né, que esse acordo, né, deu início para o crescimento do nazismo, que foi também uma das causas do início da Segunda Guerra Mundial.